Boa noite, prezados irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça entre nós hoje e sempre. Na noite de hoje, fui convocada a ter uma conversa juntos. Então, nesse momento, vou fazer um exórdio para que possamos, depois que fizermos o exórdio, nós fazemos a nossa oração inicial, rogando a assistência de Deus Pai Todo-Poderoso, de Jesus e de toda a espiritualidade amiga. Então, do livro Indulgência, de Emmanuel, através de Chico Xavier, eu tenho aqui essa leitura com o tema Aquilo que sai da boca. Diz-nos o Evangelho, precisa merecer-nos tratamento especial, aquilo que sai da boca. As viandas com que o homem, ou seja, os alimentos, com que o homem muitas vezes ameaça a própria saúde, prejudicam apenas a ele mesmo. Quando a frase contundente ou grito de cólera pode alcançar toda uma assembleia de corações, determinando enfermidade e desequilíbrio. É pela boca que vazamos da alma desprevenida os tóxicos da maledicência, e é ainda por ela que arrojamos de nosso desespero os espinhos da discórdia, que levantam trincheiras sombrias entre irmãos chamados por Jesus à sementeira do amor. É da boca que saltam de nosso sentimento mal conduzido as serpentes invisíveis da calúnia, envenenando a vida por onde passam, e é ainda por esse intermédio dela que operamos o exame insensato das consciências alheias, apressando julgamentos de esfera exclusiva daquele justo juiz que preferiu a morte na cruz para não nos condenar em toda a extensão de nossas fraquezas. Mas também é pela boca que exteriorizamos a ternura e a compreensão, que restauram e fortalecem, e é ainda por ela que externamos a fraternidade que nos imanta uns aos outros à frente da lei. É pela boca que aprendemos a auxiliar aos nossos semelhantes, e ainda é por ela que exclamamos para o céu, suplicando socorro e misericórdia. Vejamos assim o que fazemos da palavra, para que a palavra não nos destrua. Mobilizemos nossos valores verbalísticos na exaltação do bem, com esquecimento de todo o mal. A língua revela o conteúdo do coração. Saibamos então modular nossa voz na bênção da serenidade
e elevar nossa frase sobre o pedestal do amor que nos cabe estender ao próximo. Caridade que não sabe começar pela boca dificilmente se expressará com segurança através das mãos. Entronizemos o verbo respeitoso e digno em nosso campo íntimo e estruturemos nossa frase no santo estímulo ao melhor que possuímos, para que possamos receber dos outros o melhor que possuem e estaremos com Jesus, construindo pela nossa conversação os sólidos alicerces de nossa alegria e de nossa paz. Então, meus irmãos, a leitura do exórdio já nos chama a atenção, não é? Mas vamos, nesse momento, elevar nossos pensamentos ao alto, rogando a Deus Todo-Poderoso, Criador, infinito de todas as coisas, Jesus, nosso Mestre e Irmão Maior, Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, e toda a espiritualidade amiga, trabalhadores do bem que sempre estão a nos ver e a nos ouvir e também a nos auxiliar. Que nesse momento possamos, auxiliados por todos que sempre nos auxiliam, que sempre nos ajudam, possamos trabalhar a nossa conversação na noite de hoje com amor, com compreensão, com força e ânimo, para que fortalecemos nossa fé e possamos, no nosso dia a dia, fazermos a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, procurando nos melhorar. A cada dia, termos mais um pouquinho de conhecimento dos ensinamentos de Jesus e possamos exemplificá-los no nosso dia a dia. Que a paz do Divino Mestre Jesus permaneça entre nós, hoje e sempre. Com o tema de hoje, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, Bem-aventurado os puros de coração, com o tema Verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então, vou ler um trechozinho para a gente comentar, né? Então, os escribas e os fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e disseram: Por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Porque eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Jesus lhes respondeu: Porque vós mesmos, veja que Jesus respondeu com outras perguntas. Por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus disse: honrai a teu pai e a tua mãe, e o que amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, morre punido de morte. Vós outros, porém, dizeis: qualquer um que disser a seu pai ou a sua mãe, toda oferta que faça a Deus te aproveitará a ti. Está cumprindo a lei, pois é certo que o tal não honrará a seu pai ou a sua mãe. Assim é que vós tendes feito vão o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós outros Isaías, quando disse: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me honram,
ensinando doutrinas e mandamentos que vêm dos homens. E chamando a si o povo, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que o que faz imundo o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que faz imundo o homem. Então, chegando-se a ele, os discípulos disseram: os fariseus, depois que ouviram o que disseste, ficaram escandalizados. Ele lhes disse: toda planta que meu Pai não plantou será arrancada pela raiz. Deixai-os, cegos são, e conduzirão condutores de cegos. E se um cego guia outro cego, ambos vêm a cair no abismo. E Pedro lhe disse: explica-nos esta parábola. E respondendo Jesus: também vós outros estáis ainda sem inteligência? Não. Compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e se lança depois num lugar escuso. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e estas são as que fazem o homem imundo, porque do coração é que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. Estas coisas são as que fazem imundo o homem. O comer, porém, com as mãos por lavar, isso não faz imundo o homem. Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20. Terminar o texto para a gente comentar. Enquanto falava, o fariseu pediu-lhe que jantasse em sua casa. E Jesus, indo até lá, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer a si próprio: por que ele não lavou as mãos antes de jantar? Mas o Senhor lhe disse: vós outros, fariseus, tendes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está repleto de roubos e iniquidades. Como sois insensatos! Aquele que fez o exterior também não fez o interior? Lucas, capítulo 11, versos 37 a 40. Então, meus irmãos, nessa parábola de Jesus nos mostra que nós temos que entender que são os nossos pensamentos, são as nossas palavras, o nosso modo de agir, a nossa conduta. Por quê? Porque temos o entendimento que é necessário a higiene do corpo, porque já diz Jesus também: cuidai do corpo e do espírito. Só que naquela época, os fariseus, tidos como homens da lei, como sacerdotes, então uns ditavam a lei, outros eram como sacerdote vigiando a conduta das pessoas. Então, por que isso? Porque eles mudaram as leis de Deus para seguir as leis que eles próprios fizeram, ou seja, olhando só o exterior, esquecendo do interior. E esse interior, quando Jesus falou que não era problema não lavar as mãos, porque o que entra na boca do homem vai para o ventre e sai fora.
E o interior é a nossa conduta. É o que devemos fazer, ter a força de vontade. É preciso força de vontade. E também muito amor conosco mesmo, para podermos fazer a nossa reforma interior. Ou seja, a nossa mudança, a nossa reforma íntima, que é o que nós sempre escutamos, sempre estamos a ouvir. Na maioria das palestras que ouvimos, que assistimos, nós sempre ouvimos essa palavra, reforma íntima. Então, esses fariseus, esses escribas, esse povo de antigamente, eles não seguiam, é como aqui no texto fala, que Isaías fala, veja, que Isaías, muito antes do Cristo chegar, já dizia que esse povo honrava ele com os lábios e não com o coração. E ainda hoje existe muitos fariseus, muitos, porque são os túmulos branqueados por fora e a podridão por dentro. E essa podridão são os nossos maus pensamentos. Se nós pararmos para pensar, o que estamos pensando no nosso dia a dia? Com o que estamos falando? Como estamos agindo? Será que no momento que somos insultados, que somos desacatados, será que nós vamos ter a tranquilidade, a calma, a paciência de escutar e não revidar? Então, são sobre essas deficiências ainda nossas que Jesus nos chama a atenção com essa parábola. E quando ele diz que toda planta será arrancada, toda planta que o meu pai não plantou, são essas outras religiões, dissensões religiosas que existem, que passa aí, que os homens formam por ele mesmo, sem seguir os mandamentos, os ensinamentos de Deus, de Jesus. Porque, como sabemos, Jesus fazia cura, Jesus levantava os caídos, mas pelo poder, pelo magnetismo que ele tinha através de Deus Todo-Poderoso, que Jesus foi e sempre será o mestre dos mestres. Não que muitos hoje, tem muitos hoje em dia que ainda diz assim, onde ele estudou, se perguntam onde Jesus estudou, como foi, como não foi. Mas Jesus não foi faculdade, por quê? Porque ele tinha os ensinamentos do Pai. Ele veio como enviado de Deus para nós, para nos ensinar. Por isso que é chamado o mestre dos mestres. Porque ele foi e será. E vai sempre estar, os ensinamentos dele vai sempre estar vivo e atual entre toda a humanidade. Porque tudo que Jesus ensinou há 2000 anos atrás é tudo atual. Está tudo dentro dos conformes para que possamos, no nosso dia a dia, procurar viver esses ensinamentos. E essa parábola nos chama a atenção para isso, para que possamos fazermos a nossa reforma interior. O Espiritismo vem para isso também, que é, como Jesus disse, que mandaria um Consolador. E este Consolador é a doutrina dos Espíritos, que sempre está a nos convidar à reforma interior.
Essa reforma é preciso força de vontade, é preciso muito amor para que possamos amar ao nosso próximo. Mas, antes de amar o nosso próximo, nós temos que procurar nos amar. Porque se nós não nos amarmos, como é que poderemos ter amor para dar para o nosso próximo? E esse amor começa dentro do nosso lar. É a nossa conduta, é a nossa paciência, tudo são virtudes que o Mestre deixou para nós. E nós devemos nos orientar e procurar vivermos todos esses ensinamentos. Nós ainda somos muito endurecidos, vivemos na escola da vida, no nosso dia a dia, passando pelos problemas, pelas doenças, pelas contrariedades, e é preciso que o amor prevaleça entre nós. É necessário seguirmos, entendermos que Jesus nos deixou todos os ensinamentos, tudo quanto devemos seguir, com a paciência, com o amor, com a benevolência, com a caridade, fraternidade, solidariedade e tantas virtudes que o Mestre deixou para que nós pudéssemos, no nosso dia a dia, através também da bênção da reencarnação que temos, sabermos aproveitar para que possamos progredir. Porque um dia chegaremos lá, com certeza. Mas não é de um dia para outro. Sabemos que temos as nossas imperfeições, as nossas carências, uns mais que outros, mas todos nós temos. Porque a perfeição aqui no plano Terra não existe. Está longe ainda, meus irmãos. Ainda está longe de termos a perfeição aqui no plano Terra. Então, quando Jesus fala para os fariseus, Pedro ainda fica sem entender aquelas palavras de Jesus. Somos muitos de nós que também ainda não entendemos. São muitos de nós que ainda pegamos, o Evangelho, vamos lá, estudamos, lemos, e tem coisas que ficamos ainda sem entender e sem praticar. Mas como a Terra é uma escola, nós somos aprendizes nessa escola universal. Sabemos que somos filhos de um só Deus, de um só Pai, quer que seja o benfeitor ou o malfeitor, o certo ou o errado. Somos filhos de um só Deus. Somos também todos irmãos. Que a fraternidade possa agir, viver, conviver com todos nós, para que possamos exemplificarmos, vivermos esses ensinamentos do Mestre Jesus. É isso? Então, dando continuidade ao tema, vamos seguindo aí no texto. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se apegarem à prática dos regulamentos estabelecidos pelos homens, fazendo da sua prática rígida caso de consciência.
qualquer ensinamento, ainda que fosse de compreensão simples, tornava-se complicado por causa das exigências formais exteriores. Veja que eles sempre batiam em cima das coisas exteriores, ou seja, das coisas do mundo, do que o mundo oferecia. O mundo nos oferece coisas belíssimas, mas também é preciso que nós tenhamos a consciência de que tem as coisas boas e tem as coisas más, que nós devemos, é um dever nosso, do jeito que temos direitos, também temos os nossos deveres, e devemos procurar saber viver no mundo sem ser do mundo. Por quê? Tantas coisas belas que o mundo oferece, como também tem muitas coisas que o homem, é o próprio homem que reverte tudo de maravilhoso que Deus criou para todos nós. Veja que é ditado antigo, mas sempre cabe em qualquer lugar. O sol nasce para todos. Então, todos nós temos a felicidade de usufruir de todas as belezas que Deus deixou no mundo para nós. Só que ainda, em cima de nossas imperfeições, em cima de nossas falhas, ainda usamos do erro, como no texto fala, que do pensamento sai da nossa boca a maledicência, o adultério, o roubo e tantas outras falhas cometidas pelos homens. Deus deixou isto no ensinamento dele, no mandamento dele, não. Deus manda seu Filho unigênito para o plano Terra para reforçar tudo aquilo que foi ensinado, que foi dito pelos profetas, que foi profetizado. Ninguém cumpria, ainda existia a barbárie naquela época. Então Deus envia seu Filho Jesus para quê? Para nos conduzir, nos orientar. E seus ensinamentos estão aí para todo mundo, todo espírito encarnado, estudar e praticar. E ele veio e também, além de ensinar, ele deu o exemplo de todos os seus ensinamentos. Tudo o que ele ensinou, ele viveu. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas dizem assim, porque Jesus morreu na cruz para me salvar. Sangue de Cristo me cubra e sangue de Cristo me defenda. Não, minha gente. Jesus veio para mostrar a nós, nos deu o exemplo da humildade, nos deu o exemplo do perdão, porque nos seus instantes finais, ele ainda pediu, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ainda hoje, com certeza absoluta, meus irmãos, nós sabemos, eu só não, nós sabemos que ainda hoje, Jesus ainda diz essa frase ao Pai, por nós, pedindo por nós. Só que ainda, em cima de nosso endurecimento, em cima da nossa falta de amor, ainda do egoísmo, do orgulho, como diz o nosso irmão Emmanuel, que é a chaga da humanidade, porque nós ainda somos, nem todos, né, mas é uma maioria, ainda egoísta, ainda orgulhosos, e achamos que isso aí é coisa do bem, mas não é. Nós que pensamos
que somos os maiorais, muitas pessoas, muitos seres humanos ainda pensam assim. Aquele que tem uma abundância maior de saúde, que tem uma abundância maior de dinheiro, de bens, aí se sente mais. Mas muitas vezes, meus irmãos, o pobrezinho que está ali na rua, sem um abrigo, ele tem mais luz, tem mais amor do que nós mesmos. Porque nós sabemos que quando adentramos a uma casa de oração e trabalho, nós vamos entendendo que não é o dinheiro, não é o bem-estar, certo? Não é a saúde 100% que nos faz maior do que nossos irmãos. O que nos faz não é maior, porque maior é Deus Todo-Poderoso e Jesus, nosso mestre e irmão. O que nos faz melhores é o momento que nós nos designamos, nos preparamos para seguir e vivenciar todos os ensinamentos do nosso Pai Celestial e de nosso irmão maior, Jesus. Porque nós, como no livro dos Espíritos diz, que é o exemplo para a humanidade, é Jesus, né? Então, são coisas e são os ensinamentos, desculpe, coisas não, são os ensinamentos de Jesus que nos chamam para termos consciência dos nossos deveres, do nosso melhoramento, que temos que cumprir. Não que ninguém se melhore do dia para a noite, não. Por isso mesmo que nós recebemos o prêmio da reencarnação, que é através da reencarnação que vamos de degrau em degrau. Melhora uma etapa em uma, outra etapa em outra, até chegarmos à perfeição. Isso demora, mas nós também devemos entender que devemos trabalhar isso em nós. Ora, se eu penso assim, meu Deus, se eu sou uma pessoa egoísta, então o que devo fazer? Procurar trabalhar em mim o egoísmo. Se eu sou orgulhosa, então procurar trabalhar em mim o orgulho. Se eu sou uma criatura que meu pensamento é aqueles pensamentos negativos, então qual é a minha obrigação? É obrigação nossa procurar nos melhorar. Então temos que fazer isso por conta de tantos ensinamentos que recebemos. E digo, não desfaço de religião nenhuma, respeito todas elas, mas foi quando adentrei a casa espírita, quando eu comecei a ouvir as palestras, os ensinamentos doutrinários que fui recebendo, eu me melhorei bastante, certo? Por que eu digo que me melhorei bastante? Porque eu era uma criatura eu não era tão endurecida, eu era bruta. Mas graças a Deus, com o passar do tempo, eu já estou melhorando um pouquinho, porque não vou dizer assim, é fácil para mim, quem sabe até também para alguns de meus irmãos que estão aí a me ouvir, dizer assim, de repente eu deixei de ser orgulhosa, de repente eu deixei de ser egoísta, de repente, no abrir e fechar de olhos, eu deixei de ser rancorosa. Não.
São coisas que nós devemos trabalhar de pouquinho em pouquinho, porque nós ainda estamos no jardim da infância, pelo menos eu, certo? Estou falando mais por mim. Eu sei e reconheço meus erros, sei aonde eu erro, também sei aonde é certo. E essa lição, essa parábola de Jesus, nos convida a isso, a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima. E é difícil nós não ouvirmos, dentro da doutrina espírita, essa frase, reforma íntima. Reforma íntima. Por quê? Porque é do nosso íntimo, é do nosso interior que deve ser mudado. São as coisas ruins, malévolas que ainda temos em nós, que devemos botar para fora. Nesta parábola, Jesus nos convida a isso. Aí vamos mais adiante. Como era mais fácil seguir essas práticas do que realizar a reforma moral e íntima, isto é, lavar as mãos, do que limpar o seu coração. Olha aí. Os homens se iludiram e a si mesmo e acreditavam estar quites para com Deus. Acomodavam-se assim nas práticas exteriores, continuando a ser como eram, já que era-lhes ensinado que Deus não pediria mais nada do que isso. Eis porque a profecia dizia: é em vão que este povo me honra com os lábios, ensinando mandamentos e leis dos homens. Isaías, capítulo 29, no item 13. Então, é o que eu acabei de falar, que ainda na ignorância daquele pessoal, daquele povo, na época em que Jesus veio ao mundo, que eles achavam que praticando essas ações exteriores, eles estavam quites com a lei de Deus. Mas Jesus veio para, não foi como ele disse, eu não vim para destruir a lei, eu vim para cumprir. E trouxe a espada, como ele falou. Para quê? Para que essa espada? Para lutarmos com nós mesmos, com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, que ainda vicejam dentro de nós. E esse povo, esses fariseus, esses escribas, esses sacerdotes, esses homens da lei, como eles se diziam, homens da lei, eles fizeram suas próprias leis e esqueceram os mandamentos que Deus deixou através de Moisés. Mas Jesus veio para nos mostrar, nos orientar e nos deixou a promessa que nos mandaria o Consolador. Pediria ao Pai. Veja a obediência de Jesus, que ia pedir ao Pai para que o Pai mandasse um Consolador prometido para todos nós. E é através desse Consolador que nós, com a graça de Deus e a felicidade de adentrarmos a uma casa de oração e de trabalho séria, com ensinamentos que nos chama a atenção, que nos mostra o caminho a seguir, que nós devemos agradecer a Deus. Porque é bênção, meus irmãos, para mim e para tantas outras criaturas
que adentram a casa espírita e que procuram se melhorar, se modificar. Eu, como falei antes, graças a Deus, agradeço a Deus a um convite recebido. Foi um convite que eu recebi e fui, e hoje eu me sinto realizada, porque hoje eu, através dos estudos, através das palestras, eu venho entendendo todos os ensinamentos e todas as obrigações que eu tenho, não com o meu próximo. Primeiro eu tenho comigo, depois com o meu próximo. E o meu próximo, mais próximo, são aqueles que vivem ao meu redor. E eu sempre peço, rogo a Deus essa luz para que eu possa ter a força, ter a luz de saber conduzir-me e conduzir aqueles que vivem ao meu redor. E eu, para ajudar meu próximo, eu tenho que fazer o quê? Primeiro, me ajudar. Então, vamos adiante. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada para trás. Olha aí. Esquecida, a exemplo do que haviam feito os antigos judeus, que acreditavam que sua salvação era mais garantida pelas práticas exteriores do que pelas morais. Quer dizer que eles, ainda na ignorância e também pela falta do amor e do exemplo de humildade que Jesus praticou quando cá esteve, eles achavam que o bom e o certo eles estariam salvos, fazendo e praticando só as coisas do exterior, lavando copo, lavando mão, lavando prato, deixando tudo limpinho, bonitinho. Mas a prática e a limpeza interior que Jesus falou para eles era e é e vai ser sempre a nossa reforma interior. É a nossa reforma íntima que temos que trabalhar e muito bem trabalhado. Porque se não soubermos trabalhar o nosso interior, jamais, meus irmãos, poderemos chegar até Deus, até Jesus. Porque, como nos fala o Evangelho de Jesus, é preciso a perfeição. Fala do homem de bem. Dentro do Evangelho nós temos o texto do homem de bem. E nós poderemos, e com certeza, essa aí é uma certeza que nós temos, que um dia seremos homens de bem e perfeitos. Porque vamos seguindo adiante com força, fé, a coragem, porque é preciso coragem para vencermos a nós mesmos, as nossas iniquidades, as nossas imperfeições. Porque eu sempre digo, perfeição aqui no plano terra não existe. Existem os missionários que vêm com aquela missão de trabalhar, de auxiliar o seu próximo. Como nós tivemos o Francisco de Assis, um Antônio de Pádua, um Chico Xavier e tantos outros irmãos. Mas a perfeição ainda está longe de chegar aqui no plano terra. Por quê? Porque para sermos perfeitos, precisamos nos melhorar.
precisamos fazer realmente a nossa reforma interior, como fala o mestre nesta parábola. Mas também não melhoramos assim, com rapidez, então sabemos e temos a certeza de que um dia seremos um homem de bem, mas depende da nossa força de vontade e da nossa coragem de vencer a nós mesmos. Então é estudando, é aprendendo e praticando os ensinamentos que recebemos, para que possamos um dia podermos dizer assim: sou um homem de bem. E mais adiante dizer que cheguei ao estado da perfeição. É isso? Porque se não tivermos essa coragem firme e essa fé, nós chegaremos um dia, porque nós sabemos que nós já tivemos a sorte de adentrar a casa de oração e de trabalho, de já estar com os ensinamentos do Cristo em mãos, estudando, em mente também, estudando. Mas tem tantos outros irmãos nossos ainda decaídos, que ainda se deixam levar pelos vícios, pelas drogas, por tantas coisas ruins, formada pelo próprio homem. Mas são nossos irmãos e com certeza também um dia serão homens de bem. Vamos mais adiante. O propósito da religião é conduzir o homem a Deus. Mas o homem só chega a Deus quando está perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge seu objetivo. E aquela sobre a qual o homem pensa poder se apoiar para fazer o mal, ou é falsa ou foi falsificada em seus fundamentos. E é esse resultado a que chegam todas aquelas em que a forma se impõe ao fundo. A crença, seja ela qual for, na eficiência dos símbolos exteriores é nula. Só se impede de que se cometam homicídios, adultérios, roubos, dizer calúnias e fazer o mal ao próximo. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Não basta, portanto, ter aparência de pureza. É preciso, antes de mais nada, ter a pureza de coração. Então, meus irmãos, como nós sabemos que existe um mundo aí de religiões, que existe aí, que deixa pessoas fanáticos, obsidiados, aquela pessoa sem nenhuma clareza dos ensinamentos de Jesus. E por quê? Porque são religiões que os próprios homens fundaram. Porque Jesus andou no mundo, não deixou. A minha religião é essa. Ele deixou os ensinamentos dele a ser seguidos. E seja qual for a religião, seja qual for, desde que ela oriente, que ela ensine, passe para seus adeptos os ensinamentos do Cristo, e o cidadão se torne uma criatura boa, se liberte aos poucos das negatividades, das malevolências, de desejar mal ao seu próximo. Toda essa, como nos fala aqui o Evangelho, toda e qualquer que fizer o ensinar o bem, passar o bem, essa
vai com Jesus e por Jesus. Mas nós sabemos que não é bem assim. Nós sabemos que tem aquelas ainda que ainda olham muito por bens materiais. Então essas estão fora e não estão com Jesus. E nem para Jesus. Que é por isso que Jesus diz que toda ela, a planta que Jesus diz que toda planta será, que não for da do Pai, será arrancada, é nesse sentido. Nenhuma vai ter valor, nenhuma vai levar nenhum dos seres humanos a chegar à perfeição, como nos diz o Evangelho. É preciso que tenhamos a pureza de coração. E essa pureza de coração vem através dos nossos pensamentos, né? Então temos que procurar nos melhorar. É estudando, é com fé, com amor, que devemos seguir adiante. Como seguir adiante? Vivendo, procurando ajudar o nosso próximo. Como diz Paulo, que fora da caridade não há salvação. Então, procurando fazer a caridade, auxiliando. Se nós não pudermos chegar, eu vou até aquele necessitado. Mas se não podemos caminhar até ele, mas o nosso pensamento, as nossas orações, as nossas vibrações de paz, de amor, de saúde, pode chegar até eles. Nós sabendo rogar a Deus Pai e a Jesus, que essas orações chegarão até ao necessitado. Então, são muitos ensinamentos, muitas orientações que recebemos. Eu vendo aqui também do livro Jesus Cristo, a luz do mundo. Dentro dessa parábola de Jesus, que nos fala da pureza de coração das mãos não lavadas, o irmão Paulo Alves Godoy, ele fala também do jejum que os escribas e os fariseus também praticavam. Aí que também ainda hoje, na atualidade, existem as pessoas que fazem o jejum. Cada um, dentro de sua religião, dentro dos seus conceitos, agem da forma que acham que está certo. Mas, dentro desse livro, Jesus Cristo, a luz do mundo, lendo o texto, o irmão nos fala que eles praticam o jejum. Mas Jesus nos diz, palavras do Cristo dentro desse texto, que o jejum feito do alimento, da abstinência do alimento, de 2 dias, de 1 mês, de 1 semana, disso e daquilo, não é válido. O jejum válido é aquele que é feito através das nossas boas ações, dos nossos bons pensamentos. Então, de que vale eles que jejuavam? Estou me referindo à época dos fariseus. Que jejuavam, que faziam isso, não comia isso, não comia aquilo, essas coisas, abstinência de carne, tudo isso aí. Mas eles não tinham limpo, eles não tinham puro o coração. Então, o que Jesus nos diz, que esse jejum não vale por conta disso, porque são tudo atos exteriores. E o que Jesus quer de nós, e não é só o querer de Jesus, é o nosso querer também.
Porque Jesus sempre quando trabalhava, quando chegava, me cura, Senhor, me cura. Tu queres te curar? Então pronto, é num caso desse. Possamos praticar o jejum da maledicência, o jejum dos maus pensamentos, das palavras vãs, das palavras que atingem, que levanta falso testemunho, da mentira. Então tudo são coisas, palavras pequenas que nós ainda carregamos em nós. Não vou dizer que não, mas todos nós, quase todos nós, muitas vezes passa pela nossa mente pensamentos pecaminosos, pensamentos que ainda não é aquilo que nós estudamos e que nós sabemos que não é do agrado do Pai. Porque Deus, antes de mandar Jesus mandou os 10 mandamentos. Então, nós temos consciência, nós sabemos que devemos andar dentro dos preceitos do Cristo. E é seguindo esses preceitos que nós devemos nos conduzir, pedindo força, ânimo, a coragem, a resignação e principalmente a confiança e a fé em Deus Pai Todo-Poderoso, que Ele sempre está a nos ver e a nos ouvir. Eu tenho aqui um texto do livro Diretrizes Espíritas, que nos diz o que falta à humanidade. Quase 2000 anos já se passaram, mas a humanidade ainda se afigura como a samaritana com sede de água viva. Por mais que a ciência dos homens tenha avançado, ainda não se descobriu nos laboratórios uma vitória capaz de evitar a proliferação do ódio, que subjuga as criaturas menos vigilantes, acarretando dores morais de longo curso. Por mais que a intelectualidade e a filosofia tenham se desenvolvido, a sabedoria do homem moderno ainda não é capaz de decifrar a perfeição do universo, a não ser que reconheça a natureza espiritual que o sustenta. Por mais que os povos considerados desenvolvidos tenham logrado alcançar o conforto da vida moderna, ainda não foi possível reduzir nesses mesmos povos os índices de suicídios, porque permanecem pobres de valores morais e infelizes diante da falta de perspectivas imposta pelo materialismo. Carece ainda a criatura de hoje da água viva anunciada por aquele meio nazareno, a fim de que possa aplicar sua sede de paz. Que ciência maior haverá, senão a do amor, que sustenta todo o universo? Que sabedoria maior haverá, senão a da fraternidade, que permanecerá a convivência sadia e harmoniosa entre as criaturas? Que riqueza haverá, senão a do espírito que entesoura valores morais através da plena harmonia com a criação? Como é fácil observar, mais do que nunca, a presença de Jesus é necessária entre os homens,
porque, apesar de não ter ocupado lugar de destaque entre os homens de ciência e de sua época, anunciou e exemplificou a ciência do amor. Apesar de não ter ocupado posição de relevo entre os sábios daqueles tempos, anunciou o sábio ensinamento do amor ao próximo como regra de conduta incondicional. É na compreensão de seus ensinamentos que a vida de relação se elevará, e é na distribuição dessa água viva que a humanidade, enfim, saciará sua sede de paz e de progresso espiritual. Então, meus irmãos, com essa mensagem do Espírito Gabriel, encerro minhas palavras, agradecendo a Deus a oportunidade de ter tido e de ter o auxílio de trabalhar e de poder passar um pouco do que sei e do que já aprendi para todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, nos abençoe, nos ampare, nos dê a luz a cada dia, para que possamos, Senhor, em Teu nome, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, da Virgem Santíssima, possamos termos a fortaleza, Senhor, de vivenciar no nosso dia a dia, de termos a coragem, Mestre amado, de seguir-te com fé, com amor e com ânimo. Muita paz, meus irmãos, e muito obrigada pela paciência. Que assim seja.